é lixo para uns, é solução para outros. Bastante comuns no nosso dia, os aerossóis exigem cuidado tanto durante o uso, mas também na hora do descarte. Como possuem um gás altamente inflamável, em contato com faíscas ou aumento de pressão, as embalagens podem explodir. Um teste revelou que em contato com fogo, por exemplo, os tubos podem virar bombas. Para você ter uma ideia, 130 embalagens equivalem a um botijão de gás de cozinha. Então, de forma separada no dia a dia, a gente não consegue identificar o risco que as embalagens representam, né? Então, você imagina tudo isso indo para o lugar incorreto, o quanto de botijões de gás a gente não tem nos aterros, nas cooperativas, nas empresas, em empresas de tratamento de ferro, de alumínio. Podem ocasionar explosões, acidentes, pelo descuido e o não destino correto dessas embalagens. Na verdade, a empresa nasceu com esse propósito? Exatamente, a Dinâmica Ambiental ela nasceu com o propósito de tratamento exclusivo de embalagens de aerosóis. Então nós somos especialistas nisso. A Dinâmica Ambiental foi fundada há 5 anos. Hélio, uma embalagem dessa tem muito material para reciclar, né? Exatamente, são vários componentes, né? Existe essa tampa, que ela é constituída por um tipo de plástico, depois essa válvula, que é constituída por outro tipo de plástico, e a gente tem aqui uma coisa que chama pescante, que é o canudo responsável por conduzir o material até a superfície. Ele tem outro tipo de plástico também. A gente tem o recrave, que ele é de aço, e depois a gente tem a embalagem em si, que é de alumínio. Então são vários componentes nessa embalagem. Fora isso, a gente tem o gás, que é o propelente, que expulsa o produto que vai ser utilizado, e o produto em si, que é o que o consumidor está comprando. Hélio, apresenta a cooperativa pra gente. Essa aqui é a cooperativa Chico Mendes, é uma cooperativa onde a gente faz a compra das embalagens de aerosol para poder agregar valor para os cooperados e dessa forma nós destinamos corretamente as embalagens. Eles fazem a separação e a gente faz a coleta dessa embalagem de aerosol quando os tambores já estão cheios. Nós encontramos essa cooperativa na internet, né? Eles estavam apresentando os resíduos para venda e a gente viu que tinha o aerosol no meio. Quando a gente chegou aqui, a gente ficou muito sensibilizado com a condição que essa cooperativa tem, né? Então eles têm pouco material, porque é difícil hoje o material na rua, existem muitas empresas e pessoas que compram material e acabam não chegando na cooperativa. Eles também não têm recursos como equipamentos, enfim, materiais para trabalhar. Então a gente decidiu apoiar essa cooperativa, comprar e fazer todo esse treinamento aqui para eles, para conseguir valorizar um pouquinho mais naquilo que a gente consegue, né? Quem é que é responsável pela cooperativa? A responsável pela cooperativa é a Luciana, ela que cuida aqui de todos os cooperados. Vai fazer 8 anos que eu estou na catação e muito orgulhosa, independente de qualquer coisa. Orgulho de ser catadora. Qual volume vocês reciclam por mês? De 9 toneladas, né, de todo o material. As embalagens não podem ficar expostas ao sol, elas têm que ficar em um local arejado, ar-condicionado, sem estar com o local obstruído. Então eles são orientados para o correto manuseio das embalagens, né? Esse aqui é um outro cliente de vocês, né? Mas já é industrial. Exatamente. Essa aqui é uma indústria metal-mecânica. Eles usam os produtos em aerosol para poder fazer a inspeção de peças. E depois de feita a inspeção de peça, eles descartam os aerosóis nos tambores e chamam a Dinâmica para fazer a coleta desse produto. Eles pagam para vocês fazerem a coleta. Eles pagam pela coleta e pela destinação correta dos produtos, porque também é responsabilidade deles conforme a política nacional, né? Como é que faz para ter o transporte, assim, falando administrativamente? Devido aos riscos que o produto apresenta para o meio ambiente, existe uma série de documentações e requisitos que o transporte tem que atender, né? Então existem as documentações que são exigidas pelos órgãos ambientais e as identificações que o caminhão tem que ter para poder transportar o produto da empresa até a unidade da Dinâmica. Primeiro o caminhão chega, a gente descarrega, aí depois quando descarrega o pessoal pega umas amostras de aerosol e traz para o laboratório. E aí eles fazem os testes de compatibilidade, que é para ver se não vai ter nenhum risco na operação. Se eu misturar, por exemplo, um desengripante com um desodorante, será que se eu misturar os dois pode explodir?
Então faz o teste antes de operar na máquina. Márcio, qual que é o processo agora? Esse equipamento ele vai fazer a despressurização e descaracterização das latas de aerosol. O que ela faz? Ela fura a lata, separa o gás, faz o tratamento através de 2 filtros, um para tratamento de odor e outro de particulados. Isso aqui só tem alumínio, já está separado a parte plástica e a parte ferrosa. E também o líquido e o gás já foram tratados. O nosso equipamento ele tem capacidade para 10.000 embalagens por hora, cada equipamento. Então aqui a gente tem 2 equipamentos, a gente tem capacidade hoje nominal para 20.000 embalagens por hora de processamento. Isso dá mais ou menos em torno de 40 toneladas de alumínio por mês. Bastante, né? Bastante. Mais ou menos equivale a 1,5 milhão, 2 milhões de embalagens. Toda a parte plástica já separada. Posteriormente, o nosso equipamento também separa por tipo de plástico, mas a gente retirou da máquina agora antes desse processo. Trabalhar com este produto é tão perigoso que a dinâmica só funciona durante o dia, sem qualquer iluminação, para evitar o risco de explosão. A gente nota que tem uma falta de informação, né? De onde se descarta esse tipo de lixo. A falta de informação, ela também está muito associada à falta de informação da empresa que produziu não saber o que fazer. Então ela não produz um ecoponto ou um ponto para destinar corretamente, porque ela também não sabe o que ela vai fazer se ela recolher essa embalagem. A lei traz o seguinte: o gerenciamento inadequado dos resíduos, se porventura causar um dano ao meio ambiente, ele pode ser responsabilizado pela reparação desse dano. Além disso, você tem a responsabilidade administrativa, que é o que a gente fala o seguinte: o órgão ambiental fiscaliza essa gestão dos resíduos. E se houver uma gestão inadequada, o órgão ambiental pode aplicar uma multa, que varia de 5 mil a 50 milhões de reais. E também, além dessas duas, da reparação do dano e da multa, ele pode ser responsabilizado criminalmente. O fato que você tem bons argumentos, ou um arcabouço jurídico bem robusto, para mostrar que assim, é fundamental fazer o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos, sob pena de você responder na esfera civil, na esfera administrativa ou na esfera criminal. A lei traz expressamente a implementação da Política Nacional de Resíduos é responsabilidade, poder público, setor empresarial e sociedade. Ou seja, a sociedade é o fiel da balança. Se nós não aprendermos, não melhorarmos os hábitos de consumo, de separação, de gestão do resíduo em nossas residências, nós não teremos uma gestão eficiente e responsável.